Neste vídeo quero mostrar os prós e contras de usar pneu de mountain bike em bicicleta de gravel de competição. Atenção, spoiler! Vocês serão mais rápidos com um pneu de mountain bike. E neste vídeo vou mostrar para vocês o porquê, todos os testes que fiz e os argumentos até mesmo físicos que existem por trás dessa opção, mesmo que possa parecer contraditório usar um pneu muito maior. Agora, é preciso levar em consideração que existem certos requisitos técnicos na bicicleta que vão exigir compatibilidade ou até mesmo modificações no seu setup para poder instalar esses pneus. E, claro, também haverá trechos em que o pneu mais largo vai fazer com que vocês tenham um desempenho pior, que vocês rendam menos, mas no geral ainda é uma opção melhor do que o próprio pneu de gravel. Vamos com tudo, mas antes vou pedir por favor que vocês cliquem no botão de inscrever-se aqui embaixo, se ainda não fizeram isso, para me ajudar a fazer o projeto crescer. Então vamos lá, com tudo, com tudo. Antes de começar, algumas explicações para dar um pouco de contexto e aproveito para colocar alguns avisos, muito importante. Primeiro devemos considerar que tratamos de pneu de mountain bike versus pneu de gravel. Não é a disputa típica dentro da linha de gravel entre pneu estreito e pneu largo, mas sim a diferença está literalmente entre usar a linha de gravel das marcas de pneus ou a linha de mountain bike. Montar um pneu de 50 mm de mountain bike não tem nada a ver com um de 50 mm de gravel. Existem argumentos técnicos, até físicos, que mais tarde vou explicar para vocês, mas digamos que hoje vamos falar sobre essa diferenciação. Por outro lado, estamos falando o tempo todo de gravel de competição. Todas as outras variantes do gravel, o bikepacking, a exploração, tudo isso, por enquanto não vou entrar nesse assunto. O teste que eu realizei de quase 1000 km, uns 900 e poucos, foi sempre com esta bicicleta, com a BMC Cayuse, com o setup que vocês estão vendo, e terminou na Traca 2026. Então eu tive uma grande variedade de terrenos, circunstâncias meteorológicas, até mesmo o solo às vezes estava úmido, às vezes estava molhado, lama, raízes, sei lá, de tudo um pouco. Então foi um teste bastante abrangente. Por outro lado, esse teste surgiu naturalmente para mim por ter à minha disposição a possibilidade de principalmente testar um quadro que me permitisse esse tamanho de largura de pneu. Beleza? Não era algo que eu tinha planejado. Eu simplesmente tinha a curiosidade de dizer: faz 2 anos que eu assisto vídeos de americanos que não param de falar bem sobre colocar pneus de mountain bike em bicicletas de gravel, de como eles são mais rápidos com esse tipo de pneu. Eu precisava testar isso. Então digamos que eu fui completamente independente na hora de fazer esse teste. Vocês vão dizer: ah, mas você tem colaboração com a Michelin e não sei o quê. Olha, eu tenho 40 mil pneus de gravel que vocês já me viram usar da Michelin e também de outras marcas. No passado, em inúmeras corridas desde 2018 que pratico gravel, mas neste caso específico fui eu que, por vontade própria, quis experimentar a mudança para pneus de mountain bike. Então tudo o que vocês vão ver, rodas, pneus, bicicleta, toda a configuração, foi uma escolha 100% minha. E na verdade houve alguns descartes de materiais que foram feitos antecipadamente e que, vamos dizer, por respeito às marcas, eu não vou mostrar no vídeo. Como eu disse antes, pratico gravel desde 2018. Comecei com aros de 20 mm de largura interna e pneus de 35 mm. Acho que essa foi a configuração que usei na minha primeira corrida de gravel ou na minha primeira aventura de bikepacking, não me lembro. Mas enfim, já usei todo tipo de pneu, tipo 38 mm, 40, 42, 45. E ultimamente acho que o padrão se estabeleceu e eu também fiquei com 25 mm de largura interna de aro e 45 mm de pneu de gravel. Com isso já fiz inúmeras corridas, Santa Val, já fiz rancho, já participei de muitas corridas, inclusive Traca nos últimos anos. É verdade que ultimamente eu tinha corrido, por exemplo, a última Santa Val com 47 mm de pneu e em Lagarbas cheguei até a colocar um slick da Michelin, um quase slick de gravel da Michelin de quase 50 mm, que me davam esses aros da High Level de 32 mm de largura interna. Mas digamos que o salto final foi essa Traca com pneu de mountain bike em 2,25. Começamos com os requisitos técnicos e o primeiro é muito óbvio, muito evidente. E é que se vocês não tiverem um quadro que no mínimo permita 50 mm de espaço para o pneu, não vão conseguir usar pneus de mountain bike. Porque eu acho que o pneu mínimo de mountain bike recomendável seria um 2.00 e mais ou menos vai dar isso, uns 50 mm de largura. É preciso levar em consideração que as marcas de bicicletas são obrigadas a deixar 6 mm extras no total.
pela norma ISO. Então, se uma marca disser que tem 50 milímetros de espaço para o pneu, na verdade vocês poderiam colocar até 56, mas vocês correm o risco de que, se acontecer qualquer coisa, a garantia da marca não cubra, porque vocês usaram o material além do que a marca oficialmente informou, certo? Para que vocês entendam em números, com a bicicleta que eu testei, esta BMC Kayuzi tem 52 milímetros de espaço máximo oficial para o pneu, tanto na frente quanto atrás. Mas esses 6 milímetros extras, especialmente atrás, pois o garfo tem bem mais espaço para o pneu. Então, somando esses 6 milímetros extras, consegui encaixar esses pneus Michelin 2,25 com 32 milímetros de largura interna do aro. Na parte traseira ficam bem justos, mas cabem. E claro, aqui é onde encontramos o primeiro ponto negativo. Depois vamos analisar os prós e contras, mas já de cara vemos que em um dia de lama, de muita lama, eu não recomendaria usar essa configuração nessa bicicleta porque é muito provável que o espaço entre o pneu e o quadro fique bloqueado por tudo que tem a ver com lama, com galhos, com o que for, e aí a bicicleta simplesmente não consegue avançar. Então, por enquanto, nessa bicicleta com essa largura tão exagerada, eu também poderia ter colocado um pneu um pouco mais estreito, um 2.10 ou algo assim, mas do jeito que uso agora, na lama e chuva, não conseguiria pedalar com ela. Muita gente acha que a mudança no comportamento da bicicleta e a largura do pneu são determinadas única e exclusivamente pela questão do pneu. E não, aqui existe uma grande combinação entre a roda, basicamente o aro, e o pneu. Para montar com boas garantias um pneu tão largo como os de mountain bike, precisamos de uma base muito boa, uma largura interna de aro bem robusta. Faz cerca de um ano a Zipp lançou as Explorer 303. Eu testei os dois modelos e tenho que dizer que não são muito do meu agrado. Sim, esse novo padrão que eles propuseram de 32 mm de largura interna da roda me parece uma ótima escolha. Porém, algumas coisas nessas rodas não me convencem, como sua compatibilidade restrita a poucos modelos de pneus. Ou, por exemplo, o fato de terem 54 mm de perfil no aro, que esteticamente fica muito bonito na bicicleta. Mas isso acaba indo contra a capacidade de absorção da própria roda, porque vocês já sabem que, para que uma roda consiga absorver bem os impactos que vai encontrando, o que você precisa é ter um raio o mais longo possível. Quanto mais perfil tem o aro, mais curto é o raio e menos a roda absorve, então não faz muito sentido. Por outro lado, colocar tanto perfil pensando na aerodinâmica. Se você coloca um pneu com bastante volume, ele não só aumenta na largura, mas também na altura. Portanto, a combinação para aproveitar o vento lateral do aro e do pneu, como vocês podem ver, não precisa que o aro tenha tanto perfil, certo? Então, o que acontece aqui? Basicamente, no começo do ano, a marca nacional High Level entrou em contato comigo. Eles disseram: "Ei, Daniel Race, vamos lançar uma nova roda de gravel com 32 mm de largura interna. Não há muita opção no mercado agora, nesse novo padrão de largura, e foi isso, eu disse para eles: beleza, vamos testar a roda. Eu testei e disse: essa tem que ser a minha roda para a traca. Por quê? Porque, como eu disse, ela tem 32 mm de largura interna. Isso é a chave nos dias de hoje. Ela tem 40 mm de perfil que, como eu disse, para mim é mais do que suficiente porque é preciso buscar a combinação entre o pneu e o aro. Está montada com raios sapin. Ela pode vir montada com os cubos da própria marca High Level ou com um DT Swiss 350. Eu pedi com DT Swiss 350. Então todos os testes eu fiz com eles. E são 1.404 gramas o par, então em relação ao peso está bom, não é exagerado. E para mim, essas rodas representaram o equilíbrio perfeito entre robustez, aerodinâmica e um peso que considero ok. Então, nada. Dizer para vocês que, se forem pensar em colocar pneu de mountain bike, principalmente levem em consideração não colocarem um aro de 25 mm de largura interna, 22,5 mm ou 20 mm, porque vai ficar parecendo um cogumelo. E realmente a bicicleta não vai se comportar como poderia se comportar, por mais que vocês tenham trocado o pneu, beleza? Se vocês tiverem interesse nessas High Level, vou deixar um código QR por aqui. Não sei se tem um código de desconto. Acho que sim. Bom, vou deixar tudo por aqui na descrição, caso vocês se interessem. E é isso, já temos o quadro. E já temos as rodas. Então agora vamos para os pneus. É muito importante escolher muito bem o tipo de pneu de mountain bike, porque aqui a gente pode acabar fazendo besteira. Vou explicar para vocês. Sempre devemos escolher, dentro da linha de mountain bike, aqueles que sejam bem rolantes.
O que acontece? A maioria dos pneus rolantes de mountain bike, da grande maioria das marcas, costuma ter cravos centrais bem baixinhos e bem juntos. Perfeito. Mas um cravo lateral muito alto e muito inclinado, não? Como acontece, por exemplo, com este modelo que vocês estão vendo aqui, que eu usei por muito tempo nas minhas bicicletas de cross country. É preciso entender que estamos tirando completamente o pneu da sua zona de conforto. Esse pneu foi feito para um uso, mas agora estamos exigindo dele outro tipo de coisa na bicicleta de gravel, certo? E esses cravos laterais tão altos vão fazer com que, no momento em que a roda toca o chão e pela pressão do peso, o pneu fique um pouco quadrado. Isso vai nos atrapalhar, beleza? Então eu recomendo que, mesmo perdendo um pouco de aderência, principalmente quando vocês inclinarem a bicicleta nas curvas, vale a pena procurar pneus de cross country, de mountain bike, que também tenham os cravos laterais mais baixos. E aí, nesse caso, foi onde eu pude escolher os Michelin. Olha, aqui estão os Michelin Jet XT2, que é um modelo que eu já tinha usado, já competi com ele no cross country em 2.35, mas que na versão 2.25 eu vejo que os cravos, não só no centro, mas também nas laterais, são baixos e que vai me permitir pedalar super rápido com pouca resistência. E esse é o tipo de pneu que eu recomendo que vocês procurem para colocar na sua bicicleta de gravel. Medidas 2, 2,10, 2,20, 2,25, é que eu queria ir para o extremo. Eu já queria começar testando pneus de mountain bike acima de 55 mm de largura, né? Então, para que vocês entendam, este aro de 32 mm de largura interna com este pneu de 2,25 de mountain bike está me dando cerca de 50 a 58 mm de largura real. Então eu queria levar o teste ao extremo. A pergunta de $1 milhão: por que um pneu de mountain bike é mais rápido do que um de gravel? Existem diferentes motivos, vou destacar um pouco os que são mais relevantes e vamos começar pelo volume de ar. Em um pneu de mountain bike de 2,25 cabe aproximadamente entre 50% e 60% mais ar do que em um de 45 mm na mesma pressão. Certo? O que isso quer dizer? Que com um pneu de mountain bike vamos poder usar uma pressão mais baixa e nesse sentido vamos conseguir absorver melhor um impacto. Para vocês terem uma ideia, em Santa Bay eu participei com um aro de 25 mm de largura interna e um pneu de gravel de 47 mm de largura. E eu estava usando uma pressão tanto na frente quanto atrás de 25 psi. No entanto, com essa configuração, eu sou obrigado a usar, para que funcione bem em condições ideais, cerca de 22 psi, certo? Para começar, reparem que eu aumentei em 2 psi para medir corretamente as pressões. E é que esse tipo de configuração, posso garantir que 24, 25 PSI é duro demais e no entanto 20, 21 é macio demais. Dá a sensação de que até vai desencaixar o pneu da roda. Há uma diferença enorme de um PSI para outro PSI. Eu realmente com 22 estou perfeito, 23 fica um pouco duro, mas ainda dá para usar. Então, bom, aí vocês veem a grande diferença no nível de volume de ar e das pressões que podemos usar dentro dos pneus. Depois, por outro lado, tem a construção do próprio pneu. E isso é muito importante de entender bem, porque as marcas, de certa forma, ainda estão desenvolvendo muito o produto de gravel, porque é relativamente novo. Então, as marcas de pneus, embora possa parecer contraintuitivo, em vez de partir de um pneu off-road como o de mountain bike e fazer uma versão mais estreita, o que eles fizeram inicialmente foi pegar a forma de construir o pneu de estrada e fazê-lo mais largo. E com isso, os pneus de gravel herdaram a rigidez e a forma de construção, portanto, a rigidez dos pneus de estrada, e é aí que eles acabam perdendo em relação à velocidade pura sobre irregularidades contínuas. Porque sabem quando vocês estão naquela trilha típica com muitas ondulações ou com várias pedrinhas pequenas que vão gerando pequenos impactos contra a sua roda? Pois bem, o que acontece aí é que nós precisamos de uma grande capacidade de deformação por parte do pneu, para que esses impactos sejam absorvidos pelo pneu. Não usamos suspensões como na mountain bike, então tudo é transmitido para o nosso corpo e vai contra a inércia da bicicleta em alta velocidade. Se tivermos um pneu que é muito rígido porque herdou a construção dos de estrada, etc, etc, ele não vai ser capaz de se deformar tanto e, portanto, toda essa vibração vai passar para a bicicleta, vai passar para nós. Com esse tipo de carcaça, onde há uma construção pensada justamente para adaptar o pneu ao terreno em um primeiro momento,
para que ele, digamos, se adapte como uma luva a cada uma das imperfeições, para que o ciclista, o biker, tenha mais aderência. Aqui o que acontece é que, aplicado ao gravel, temos mais deformação e, portanto, mais absorção dessas irregularidades por parte do pneu. Então, bom, talvez em algum momento as marcas se empenhem e façam com que os pneus de gravel sejam mais deformáveis, mas por enquanto é assim que está e aí aproveitamos a vantagem do pneu de mountain bike. Certo? E por outro lado, tem uma questão que não se vê, mas é que nos pneus, vamos usar o exemplo de 45 mm com 25 mm de largura interna, a lateral do pneu é bem baixinha, certo? E também é muito rígido. No entanto, em um 2.25 montado em 32 mm de largura interna, a lateral dentro do aro, a parte do pneu que fica dentro do aro, é mais alta. Com isso, aí vamos sempre ter mais capacidade para absorver vibrações, menos possibilidade de desencaixar e, em geral, uma sensação muito mais homogênea, como se o aro e o pneu formassem uma peça só. Experimentem baixar bastante a pressão dos pneus de gravel e vocês vão perceber que é relativamente fácil. Quando você inclina a bicicleta e faz pressão em altas velocidades, o pneu desencaixa ou, no mínimo, dá uma sensação de tensão. Acho que vocês vão gostar muito desta seção de prós e contras e vamos poder comentar muitos detalhes interessantes. Vamos dividir por categorias para poder explicar tudo direitinho. Começamos pelas subidas, os contras que vamos encontrar nelas. Quanto mais inclinação, pior. Porquê? Porque no fim há mais massa rotacional na parte externa da roda. Em uma situação com muita inclinação não conseguimos gerar inércia porque a bicicleta fica o tempo todo em baixa velocidade. E nos encontramos em uma situação em que literalmente é mais difícil subir com a bicicleta do que quando você usa um pneu mais estreito e um aro mais estreito. Se a isso adicionarmos que quanto mais limpa for a subida, maior será a desvantagem em relação a outros competidores que usam pneus de gravel mais estreitos. Agora, se formos analisar as vantagens, vocês vão ver que aqui não é uma questão de preto no branco, mas começam a aparecer muitos tons de cinza, que na maioria dos casos acabam beneficiando o pneu de MTB. Como a seguir? E é que a grande vantagem que eu vejo no pneu de mountain bike nas subidas é que ele te dá um nível de tração na roda traseira impressionante. Qualquer um de vocês que já fez gravel sabe que quando você encara uma subida de 12, 15, 20% no gravel, se o terreno não for asfalto e estiver minimamente solto, você não consegue levantar do selim, pois a roda traseira escorrega. Muitas vezes, dependendo das condições do terreno, mesmo com o bumbum grudado no selim, a roda traseira escorrega. Certo? O que acontece? No momento em que montamos esse tipo de monstros, essa tração aumenta e normalmente você pode levantar do selim ou mesmo sentado, vai ter muito mais tração do que suas bicicletas convencionais. Certo? Isso, beleza? Quanto mais inclinação, maior o percentual de inclinação, pior para você, mas tanto faz se é 15, 20 ou 25% de inclinação. Se o terreno estiver muito solto, quem usa pneu de gravel terá mais dificuldade para subir do que você com mountain bike. Se falarmos de descidas, honestamente, não consigo pensar em nenhuma desvantagem em usar um pneu de mountain bike em uma descida. No entanto, em descidas, para começar, você tem uma frenagem muito mais controlada do que com um pneu de gravel e aro estreito. Todos vocês que já fizeram gravel e desceram uma trilha em alta velocidade, quando você toca no freio, a bicicleta, ou seja, você não tem a capacidade de parar a bicicleta em uma distância muito curta. Ali, no momento que você quiser e fazendo o movimento que você quiser, como acontece na MTB, mas literalmente você está à mercê de que não apareça um imprevisto, seja um cachorro, uma ovelha ou uma raiz que você não tinha visto ou algo do tipo. Porque se acontecer no meio da descida com um terreno minimamente com areia e tal, ao frear atrás, a bicicleta começa a derrapar. E é difícil de controlar e digamos que você precisa de muito espaço para antecipar as coisas. Com esse tipo de pneu, tudo isso diminui e chega a um ponto em que praticamente você está andando em uma mountain bike rígida no nível de frenagem, controle e manuseio. Essas duas questões, junto talvez a uma terceira de efeito placebo, dão a sensação de que, usando um pneu mais largo, consigo passar por qualquer lugar, mesmo em trechos técnicos. Agora que está na moda colocar alguma seção técnica em provas de gravel, bem, isso também conta.
Muita gente que parou para me perguntar por que eu usava esses pneus tão largos no gravel, achava que era por causa das descidas. Mas honestamente o benefício real em competição, não falando de desempenho, de tentar ganhar posições, de ficar o mais à frente possível, está no plano. Tem uma desvantagem muito importante, que é o fato de que as acelerações não te favorecem. Se você coloca esse tipo de pneu ou roda, aumenta a massa rotacional e dificulta acelerar a bicicleta. Para acelerações de 0 a 30 km por hora, quanto menos houver delas, melhor. Mas isso normalmente não é uma situação comum em corridas de gravel, talvez a gente encontre mais isso no cross-country, olímpico, coisas assim, né? Mas uma vez que você já está embalado no plano, realmente, quanto mais irregular for o terreno, quanto mais quebrado estiver o terreno, quanto mais marcas de trator estiver no meio das trilhas, mais pedrinhas, ou até mesmo, às vezes, quanto mais técnica a trilha for, sem chegar a ser isso, melhor para você. Porque volto a todos os argumentos técnicos que já falei antes sobre a capacidade de deformação do pneu, maior pressão, ou seja, mesma pressão, mas mais volume de ar, etc, etc. Realmente, quando você tem a sensação de que, olha, vou dar um exemplo para vocês. Eu, a minha vida toda, sempre fui melhor nas subidas do que no plano, certo? E sempre, fosse qual fosse a modalidade, quando vinha a subida, era assim. Beleza, agora chegou o meu momento, agora é quando eu tenho que me destacar, agora é quando eu tenho que ganhar vantagem, abrir vantagem desse pessoal que está comigo no grupo, né? Então, desde que eu uso esses pneus, a sensação é que quando vem aquele trecho de andar a 35, 37, 40 por hora, que você sabe que está um pouco irregular e tal, você tem a sensação de dizer, agora é o meu momento. Porque realmente você percebe que os outros estão gastando alguns watts a mais do que você, e mesmo que não seja algo que faça diferença na hora, é algo que vai desgastando eles mais. Aos poucos, conforme os quilômetros aumentam, você se sente mais descansado e, entre aspas, sem saber o motivo. Por outro lado, tudo o que você tem contra em termos de acelerações, quando você já está com a bicicleta embalada, a 30 a 35 km por hora passa a ser a seu favor, pois mantém a inércia com mais facilidade e eficiência, sem exigir tanta potência. Porque, voltando ao que falamos antes, a massa rotacional faz com que essa inércia possa ser mantida melhor. E por outro lado, tem uma questão de percepção e que eu não posso trazer um dado aqui, mas honestamente no asfalto puro eu não tenho a sensação de que isso me atrapalhe tanto. Obviamente penaliza mais do que um pneu mais estreito, mas não tenho a sensação de que atrapalhe muito mais do que um pneu de 45 mm com um cravo generoso, como os que tenho aqui atrás, com os quais participei em Santa Valley, por exemplo. E já temos a última categoria, que não está relacionada com subidas, descidas ou trechos planos, mas sim coisas globais que eu acho que era importante mencionar. Para começar, não recomendo esse tipo de configuração, especialmente com um 225 como eu uso tão largo, em dias de chuva, molhado. Independentemente de existir a possibilidade de que você entupa a bicicleta de barro, imagina que temos uma bicicleta que não tem esse problema, que tem um espaço enorme para o pneu e você pode colocar um 225 e entrar no barro. Mas sabe o que acontece? No final penaliza demais. Eu percebi isso em dias em que o solo está simplesmente úmido, não precisa estar enlameado, só úmido. A roda faz aquele efeito velcro e te atrapalha muito. Também não estou inventando nada, porque se você for olhar, por exemplo, as corridas de motocross ou os rallies de carros, quando o terreno está úmido, eles costumam usar pneus mais estreitos. No ciclocross usam no máximo 33 mm de largura, se não me engano. Por mais molhado que esteja, normalmente se usam pneus mais estreitos quando está úmido do que quando está seco. Então, eu não recomendo isso de jeito nenhum em dias de chuva, por mais que a sua bicicleta permita. Depois tem outra questão que eu acho muito importante e que me levou à conclusão de que eu precisava mudar tanto o tamanho da coroa quanto o comprimento das pedivelas, tá bom? Porquê? Porque, como eu disse, uma das desvantagens é que você precisa de precisa de mais força para girar a roda nas acelerações de 0 até qualquer velocidade ou em subidas, que de certa forma é como uma aceleração constante, porque a bicicleta vai sendo freada pela gravidade, né? Então eu tive que passar das pedivelas de 170 mm que eu usava praticamente sempre para umas de 165 que, além de biomecanicamente me fazer sentir melhor no geral, também facilitam que a aceleração seja mais fácil, beleza? E por outro lado, principalmente a coroa, eu sempre competi no gravel quando usei uma coroa única. Por exemplo, em rancho eu usei com 48 dentes,
com 46 dentes também, com 46 dentes no ano passado, além da coroa grande de 48 também. Desta vez eu coloquei uma coroa de 44 e com essas duas medidas, ou seja, com o ajuste de usar uma coroa ou duas, um ou dois dentes menores e pedi velas 5 mm mais curtas. Eu fiz com que a bicicleta respondesse melhor nas acelerações. E é algo que praticamente eu era obrigado a mudar, porque com a configuração anterior teria sido muito difícil movimentar a bicicleta. Nesses arranques, nessas acelerações, nessas subidas, beleza? Tenha isso em mente. E tem um terceiro ponto, que é o pneu tão largo que eu tenho a sensação de que acaba com o trabalho aerodinâmico da bicicleta. Por exemplo, esta Kaios tem um trabalho aerodinâmico excelente. Mas, claro, colocar um pneu tão grande assim, por exemplo, na parte traseira, onde o pneu fica para fora dos dois lados do tubo do selim, quando o que deveria acontecer é que ele ficasse oculto bem atrás do tubo do selim, para não gerar turbulências quando o ar passa por ali. Bem, isso é algo que dá para perceber, né? Porque assim como eu não sinto peso extra no plano, na verdade é o contrário. Em algumas situações que eu fiz, por exemplo, um teste em uma estrada de asfalto, uma descida de 10%, e deixar a bicicleta ir, chega um momento em que a bicicleta já não aumenta a velocidade, já não consegue descer mais, porque ela fica como se estivesse freada por toda essa aerodinâmica quebrada que o pneu da frente gera, mas também o de trás, não é? Isso que estou dizendo para vocês é difícil de explicar, mas acostumado a fazer testes com bicicletas de estrada e tudo mais, você pega uma bicicleta de estrada com pneu 25, 28, até mesmo 30 com um quadro que foi projetado para essa largura de pneu e vê como você sente. Como toda a bicicleta desce para uma só, porque por onde entra a primeira lâmina de ar, ela se quebra na roda, no pneu, segue pelo aro, passa pelo garfo e digamos que entra suavemente no vento. Com isso até faz um barulho. Enfim, quebra a aerodinâmica da bicicleta. Melhora a sua aerodinâmica lateral, porque você faz mais barreira entre o aro e o pneu, mas a frontal ela destrói mesmo. A favor, tem o efeito placebo que mencionei antes, de dar mais segurança. Se alguém passou ali com um pneu de 45 mm ou de 40 mm, eu também passo tranquilo com isso aqui. E bom, te dá mais segurança. E por outro lado, algo muito importante, na teoria, menos probabilidade de ter furos. Justamente por essa capacidade extra de deformação do pneu. Vocês sabem que quando alguma coisa fica presa no pneu, seja um prego, vidro, o que for, quanto mais rígido for o pneu, mais ele vai bater contra esse objeto, contra esse prego, e mais fácil vai ser que ele penetre. E no entanto, se o pneu se deforma, o mais provável é que ele agarre o objeto, passe pela parte da tração quando o pneu toca ao chão e depois jogue ele para fora. Esse é um dos motivos pelos quais, ao chover na estrada, quando chove, mais do que quando chove, quando o chão está molhado, na estrada fura-se mais o pneu. Porque os elementos que estão na estrada aderem ao pneu e ficam girando com o pneu durante várias voltas até que no final você fura o pneu, não é? Então, menos probabilidade de furar. Eu tenho que dizer que nos quase 1000 km que percorri em todo tipo de circunstâncias, não furei o pneu. Na verdade, se eu tivesse furado o pneu traseiro, por exemplo, não teria. Se eu furasse na lateral do pneu traseiro, não teria espaço para colocar um macarrão. Ou seja, ali eu escapei por pouco, mas escapei. Em uma corrida como a Traca, com grande variedade de terreno, onde você pode encontrar todo tipo de circunstâncias e onde você precisa de uma bicicleta o mais versátil possível, sabendo que nunca vai ter uma bicicleta que seja perfeita em todos os aspectos. Para mim, essa configuração me deu a bicicleta mais rápida possível na maioria dos trechos possíveis, especialmente nessas áreas planas que aparecem muito no percurso de Traca, né? Vou dar dois exemplos para vocês. Um tem a ver com aquela última estrada rápida, ondulada, que tinha logo antes da última subida, onde estávamos indo muito rápido, 35, 37, 40 por hora. Nessa parte eu estava atrás do grupo, porque queria economizar energia para atacar naquela última subida, que justamente seria bem íngreme e com terreno bem solto. Deu muito certo para mim. Consegui entrar primeiro na subida, era um single track, então ninguém podia me ultrapassar. E do grupo de 8 que estávamos, ao terminar a subida só restamos 2. Ou seja, a minha estratégia deu certo.
Mas basicamente o que eu quero é que vocês vejam essas imagens de como naquela pista tão ondulada que não dá para perceber nas imagens. Mas realmente não está quebrada, mas sim, como eu disse, muito ondulada, das marcas de caminhões e tratores. O pneu do mountain bike dá a impressão de estar em um tapete voador ou com câmaras de ar. De tênis, de Air Jordan na minha bicicleta, sabe? Ou seja, é como eu já disse, esse tipo de situação em que você pensa, percebo claramente que tenho superioridade técnica em relação aos outros corredores. E depois, outro exemplo está em uma trilha, em um segmento muito específico do Strava, que quem é da região conhece muito bem, que tem mais de 3 km, portanto é muito válido para fazer um teste, porque é suficientemente longo. As condições do solo costumam ser muito parecidas ao longo do ano, porque está dentro de uma floresta, é um single track e além disso, por estar dentro da floresta, normalmente não é alterado pelo vento. E esse é um single track que não é técnica de jeito nenhum, é rápida e fluida, mas está presente em todas as corridas que acontecem por aqui. Em todos os pedais em grupo em que se vai ao máximo, ou seja, ali eu tenho 300 mil marcas de tempo de sempre ter passado acelerando por essa trilha, em todo tipo de corrida, e além disso ele é um lugar onde eu sempre gosto de ir, primeiro para evitar problemas, pois conheço muito bem e sei que posso ir muito rápido. E ficar atrás pode fazer com que alguém se desvie, erre, qualquer coisa assim, e acabe me atrapalhando, beleza? Então é um lugar onde eu sempre tento ser o primeiro a entrar na trilha e, como eu disse, é um lugar onde eu sempre tive bons tempos, porque sempre se passa por ali e se vai muito rápido. Dessa vez com esse pneu que muitos de fora diriam, onde vai com esse pneu largo? Não será rápido no plano, vai ser peso morto, pois aí está, recorde pessoal. Recorde pessoal contra muitas outras configurações de pneu, 50 slick, 47 com cravos, 45 slick, 45 com cravos, outros pneus de gravel. A vez que passei mais rápido por ali foi indo eu na frente do grupo, com essa configuração de bicicleta. E já digo para vocês que passei muitas outras vezes, na verdade, em Santa Vale passei por ali também, e o tempo não foi tão bom, sempre se vai com tudo. Vocês vão dizer que é só questão de destravar um segmento. O dia inteiro de traca está cheio de PRs que fiz em segmentos desse tipo. Planos, onde a velocidade é o principal e onde supostamente um pneu largo não deveria ser vantajoso. Enfim, não tenho que convencer ninguém, fiz o experimento porque quis, ninguém me pediu para vender agora mais pneus de MTB. Na verdade, essas marcas de pneus desse tipo aqui, não sei há quanto tempo estão no mercado especificamente, mas com certeza já existe há anos, desde a época em que se usavam os 2.25 no MTB e foi projetado para isso. E é simplesmente uma coincidência que agora esteja funcionando tão bem no gravel e em nenhum momento tenho marcas me pressionando para dizer agora você tem que colocar na moda o pneu de MTB. Não, isso era algo que eu via como tendência nos Estados Unidos, queria experimentar e, embora pareça contraditório, eu repito. Esse pneu é muito mais rápido do que o de gravel, então se vocês conseguirem colocá-lo na sua bicicleta de gravel, eu recomendo. Por quê? Porque vai funcionar muito bem para vocês. Enfim, experimentem, testem, mas tenham principalmente em consideração que não é só o pneu. É preciso escolher muito bem o pneu, mas também escolher muito bem o aro, a base, a roda, a combinação. É preciso considerar mudanças como o prato e as pedivelas. Comentem o que acham, quero saber a opinião de vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Sejam felizes. Tchau!